Um soro produzido a partir do plasma com anticorpos de cavalos é a nova esperança na luta contra o novo coronavírus. Sobre essa pesquisa, eu converso com Gerson Lima, titular do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gostaria de começar pedindo para você explicar como é que esse soro é produzido. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, a quem for ouvir. Então, na realidade, obviamente, a pandemia do novo coronavírus impôs para toda a comunidade científica, não só brasileira, mas a mundial, uma série de desafios, né? É claro que Uhum. o maior desafio, que é o que está todo mundo esperando, é ter uma vacina. E obviamente, eu acho que teremos a vacina, mas ela não será muito rápida, porque como qualquer medicamento, e principalmente uma vacina, precisa ser testado. Então, eu diria que o soro, que é o chamado soro hiperimune, é um meio caminho antes da vacina, ou seja, ele, ele, ele pode dar uma proteção que a gente chama de imunização passiva. Ou seja, como é que é feito isso? A gente usa o vírus que é cultivado no laboratório e é inativado. Uma outra estratégia é usar um pedaço do vírus, né, a proteína dele que fica mais exposta, né? E a gente usa esse material, ou um ou outro, para inocular nos cavalos, né, esses experimentos. Isso só é possível exatamente usando toda a experiência lá do Instituto Vital Brasil, que já produz esse soro hiperimune para outras doenças, principalmente para picada de cobra, de outros animais peçonhentos. Então, o que a gente faz? A gente inocula no animal, o animal faz a defesa. Assim como as pessoas que estão tendo a doença acabam desenvolvendo uma defesa, eventualmente, né, na maioria das vezes, até hoje não se foi comprovado que ninguém foi reinfectado pelo famoso SARS-CoV-2, né, pelo vírus causador da Covid-19. Então, o que acontece? O cavalo faz uma defesa, produz anticorpos, e aí a gente vai utilizar esses anticorpos, primeiro comprovar, isso ainda está em andamento, comprovar que de fato esses anticorpos são capazes de neutralizar o vírus, de inativar o vírus. Uma vez comprovado isso, a ideia é que esses anticorpos, esse soro hiperimune, possa ser utilizado no tratamento de pacientes, e aí também precisa fazer testes clínicos que não são tão demorados como os testes para vacinas, e para tratamento de pacientes, especialmente naqueles casos que a gente tem se falado muito, que é o paciente que ainda não chegou naquela fase No do estado grave, né? Na estado fase muito grave, crítica. né? Na fase A crítica. gente, a gente pode dizer, pelo que eu pesquisei, que na realidade é usado em pacientes no estágio intermediário da doença. Intermediária. E é claro, como vão ser feitos testes clínicos, obviamente esse tratamento será feito em hospitais, nos pacientes que ainda não estão no respirador, ou seja, estão recebendo oxigênio através de máscara ou através de um tubo, né? E intranasal. Naqueles estágios iniciais, porque na realidade essa doença ela tem essas características que a gente não tem como prever se um paciente X, Y, Z, como é que vai ser o curso da doença. E claro que a gente tem alguns agravantes, né, que tornam as pessoas mais suscetíveis, acima de 60 anos, outras doenças, mas a gente também tem visto pacientes jovens, pessoas saudáveis, tendo um curso muito grave da doença e algumas vezes, infelizmente, levando a óbito, né? Eu Agora aproveito. fala para a gente, ô Gerson, de que forma esse soro, né, esse soro extraído através do plasma do cavalo, como é que ele age no organismo das pessoas que estão Claro. infectadas com o vírus? Então, esse soro, né, ele vai ter os chamados anticorpos. Então, anticorpos são umas moléculas pequenas. Esse soro ele precisa ser processado de uma maneira que é feita já rotina no Instituto Vital Brasil, né, para tirar uma parte da molécula, né, então só fica aquela parte que é a parte que ataca o vírus. Então, é como se fosse um soldado. Então, ao ser é, inoculado num paciente,
o paciente vai ter aquela quantidade desses soldadinhos, né? Da mesma Uhum. forma que é o soro hiperimune, esses anticorpos, eles atuam, por exemplo, uma pessoa que levou uma picada de cobra ou que a pessoa que foi exposta ao vírus da raiva, ele é capaz de impedir né, tanto o efeito do veneno ou o efeito do vírus da raiva possam levar a um curso fatal. A gente espera que, da mesma forma, esse anticorpo terá um papel crucial naqueles pacientes que estão com a doença começando a se agravar, eles vão frear, vão como que eliminar, a gente espera, obviamente, né, eliminar o vírus do paciente, ou pelo menos reduzir substancialmente, porque o próprio paciente ele também tem defesas. Por que a pessoa adoece e eventualmente tem um curso mais grave? É porque a defesa do paciente não conseguiu frear aquela, é como se fosse uma corrida. O vírus correu mais rápido e, e levou a uma morbidade maior, uma doença maior e eventualmente óbito. Eu acho que quando você, quer dizer, ter, né, de posse esse anticorpo, ele vai poder fazer exatamente isso, frear o vírus. É como colocar uma corrida de carros, colocar uma série de barreiras e até dando tempo para o organismo do paciente responder também. Agora você já tem alguma comprovação, já tem alguma informação se o uso desse soro vai gerar algum tipo de reação na pessoa, algum efeito colateral? Então, os efeitos colaterais que a gente antecipa são aqueles que já são conhecidos quando usa o soro com outras doenças. Então, tem uma percentagem muito pequena, né, que tem, às vezes, uma reação, como se fosse uma reação alérgica mesmo, né? Então, obviamente, como qualquer tratamento, você tem efeitos colaterais. Mas, como eu disse, né, a gente ouve, né, a gente raramente ouve de alguém que foi, geralmente a gente ouve que a pessoa foi salva de uma picada de cobra, foi salva de do próprio tétano, né, quando a pessoa não é vacinada para tétano e toma o soro antitetânico, né, e são reações raras, principalmente reações mais graves, né, geralmente são reações menos graves, obviamente, por isso que é importante estar internado, porque se você tiver, por exemplo, uma reação alérgica, você tem que estar ali monitorando para você tratar a reação alérgica. Gerson, qual a grande diferença entre esse soro, né, produzido a partir do plasma do cavalo, e para o soro convalescente? Claro. Então, acho que é uma excelente pergunta, Ingrid. O soro convalescente já foi utilizado, inclusive, na pandemia da gripe espanhola, né, de influenza, que teve no início do século passado. É, é, ele é eficiente também, mas, quer dizer, o soro do convalescente, primeiro que a gente já viu que ah, mais em torno de 30%, apenas 30% dos pacientes que, obviamente, superam a doença, produzem um plasma, né, com anticorpos neutralizantes suficientes que possam ter alguma ação. E, obviamente, o que acontece? Eu diria, né, que o tratamento pelo plasma convalescente é como se fosse um método, entre aspas, né, caseiro, né, que você tem que combinar aquele paciente que está doente, que se recuperou, e fazer um tratamento. O soro, né, obtido, o hiperimune obtido do cavalo, você tem uma possibilidade de gerar muitas doses, né? A gente estima que por cavalo, em torno de 500 doses, né? Então, você tem a possibilidade de tratar muita gente, né? Se a gente multiplica por um determinado número de cavalos, a gente pode amplificar bastante, né? É claro que ainda não é uma vacina, mas a gente pode ter uma produção de alguns milhares ou dezenas de milhares de doses, né? Agora,
esses testes começam a acontecer quando, Gerson? E Não, quais então, são os órgãos que estão envolvidos nessa pesquisa? claro, não, então, primeiro lugar aqui deixar bem claro, quer dizer, o quão importante é nós termos no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro instituições de tradição como a Fiocruz, que participa do projeto, e o Instituto Vital Brasil, que eu já mencionei, que é onde eu diria que é o coração dessa parte de produção do soro, né? Já que são os animais que eles têm controle de qualidade, toda a preparação do soro é feita lá no Instituto Vital Brasil. É, os laboratórios da UFRJ e da própria Fiocruz, que eu já mencionei, porque eles possuem os laboratórios de biossegurança nível 3, que está propagando o vírus e que está inativando o vírus. Tem um laboratório da COP, da professora Leda Castilho, que, que, que está produzindo uma parte do vírus, né? Então, se a gente tiver o mesmo sucesso só com um pedaço do vírus, que a gente não precisa ter um laboratório de nível de segurança 3, vai ser muito melhor, vai ser algo que a gente vai poder divulgar. Então, assim, acho que na linha do que a Organização Mundial da Saúde tem defendido, é que qualquer tratamento, qualquer vacina tem que ser disponibilizado para todos os povos, para o mundo inteiro. Então, essa parte, né, no laboratório da COP, que possui reatores, cultivar, né, ter essas proteínas não é simples, porque precisa cultivar em células em células chamadas eucarióticas, né? Então, que é algo mais difícil. Envolve também a UF, o Instituto DOR, porque o projeto ele também tem outras etapas e a gente também pretende usar toda essa experiência para a avaliação de vacinas. Agora vamos pensar positivo e esses testes dando bons resultados. Quando é que a população vai poder ter acesso? Olha, então, eu acho que essa primeira fase que, assim, a não ser que o vírus seja realmente muito traidor, né, que nos surpreenda, né, porque é um método que funciona para a maioria dos antígenos, né, vírus tão terríveis como o vírus da raiva. Então, a gente passar essa primeira etapa, a gente acredita, obviamente, precisa fazer alguns testes em animais maiores, né? Então já estamos fazendo essa parte. E aí também, em paralelo, já estamos conversando com as instituições para a realização dos testes clínicos. Então, eu acho que se os resultados forem muito bons, eu diria que meses, 3, 4 meses. Eu gostaria que fossem semanas, mas realmente a ciência ela precisa exatamente dessa etapa de teste, né? A gente não pode só se basear de que a gente acredita que vai dar certo, né? Para, na realidade, gerar bons resultados, né? Exatamente, Isso, na realidade, isso que é o importante. claro, Ingrid. Tá ótimo. Muito obrigada pela participação aqui com a gente mais uma vez. Obrigado e também aproveito para, acho que dizer também, né, obviamente esses estudos, acho que também é importante enfatizar, eles só são possíveis porque há um financiamento público de pesquisas por agências federais como o CNPq, a CAPES, a FINEP, por agências estaduais, a nossa Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro e também, mais uma vez, lamentar, né, enfim, dá um sentimento de pesar com tantas famílias que estão sendo afetadas, né, pela doença e algumas vezes, quer dizer, na realidade, muitas vezes, por perda de pessoas queridas. Obrigado. Verdade. Muito obrigada. Obrigado, hein? Até logo.